Olá, gente, nós estamos aqui hoje na comunidade Santo Antônio, comunidade que eu nasci, comunidade que eu cresci, passei minha infância e adolescência aqui. E a gente vai conhecer um pouco, da história dessa comunidade, como ela surgiu, como essa igreja, como essa capela foi construída, de forma coletiva com os seus moradores. E nós vamos entender como é que está sendo agora para essa comunidade, em meio à pandemia, celebrar a vida e a memória de seu padroeiro. Salve, grande Antônio, Santo Universal, que amparais aflitos contra todo mal. Desde bem novinha, quando começou logo aqui a igreja, Quando o Padre Neiva chegou para aqui, aí ele botou assim, ele instalou assim os cursos de corte, costura, enfermagem, essas coisas. E eu fiquei uns tempos no hospital fazendo assim, preparação de enfermagem, essas coisas, e dava corte e costura aqui no Santo Antônio e lá na catedral, na matriz, que lá não era catedral ainda, não era matriz. Aí, quando terminou o curso, um dia de tarde, ele foi correndo na praça, comprou uma lembrança para mim. Quando ele me deu a lembrança, era uma imagem de Santo Antônio, e eu tenho até hoje lá em casa, está lá na parede. Tem os mesmos anos que o Padre Neiva tem aqui, eu tenho também aquela imagem lá. Aí comecei a gostar mais de Santo Antônio. Aqui Nenga começou, foi quando o Nenga também já estava fazendo aqui a igreja, Eu trabalhava dia de domingo, a gente vinha, ela fazia uns envelopes, a gente saía com as listas nas portas, arrecadando um trocadozinho para ajudar a comprar o material e tal. E aí foi indo construir a igreja, doaram esse terreno, construiu a igreja. E eu fiquei assim, gostando muito, 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 muito mesmo, pegada a Santo Antônio. Tudo começou em 1957, quando foi adquirido esse terreno, pela Albertina França, inclusive minha madrinha de batismo. Ela conseguiu comprar esse terreno e com o intuito de fazer essa capela. Aí foi feito, em 1960, ela conseguiu fazer. Aqui funcionava uma capela de um lado e do outro uma escolinha, onde começou a botar alunos para ser alfabetizado, A Albertina que fazia tudo aqui, as coisas que ela trazia de lá da matriz para aqui. E aí a gente cuidava, toda hora ela ia lá em casa, daí não sei o que, a gente, até que minha irmã uma vez fez assim, agora ela só anda atrás de Nenga fazendo as coisas, que o apelido dela era Nenga, Nenga era a madrinha da minha irmã. E aí era como se fosse da família também. Bastava ver Dona Nenga vir abrir a igreja, que eu vinha pequenininho, pegava a vassoura, ajudava ela lá, não mexe na vassoura, não mexe no jarro. E eu sempre pegando as coisas para fazer, para ajudar ela. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, tomei catecismo com ela, que antigamente não tinha assim um catecismo para fazer primeira comunhão, não tinha as turmas, para fazer primeira Eucaristia. E sim, era catequese, o catecismo, que era chamado, que tinha aos domingos, a partir das 2h da tarde, vinha aquela meninada toda, aquela criançada toda, Dona Nenga vinha, acomodava todo mundo e começava a ensinar, os primeiros ensinamentos da Palavra de Deus. Graças a Deus nós temos todas as terças-feiras a missa aqui, temos o coral Santo Antônio, que anima bastante a nossa missa. Depois da cruzada, aí veio o grupo Santo Antônio. Então, desde a faixa de meus 14 anos, mais ou menos, que eu faço parte do grupo Santo Antônio. É um grupo que realmente trabalhava em pró da igreja. Eu sempre gostei do Santo Antônio, E é uma coisa que a gente fica muito sensibilizado quando, na ocasião das trezenas, a gente fica radiante, animado quando vê a igreja lotar, porque a igreja fica pequena. Aqui cabe na faixa de 300 pessoas. Mas na ocasião das novenas, aqui fica na faixa de 600 a 700 pessoas.
porque lá fora tudo fica lotado, né? Realmente é muita tristeza para a gente, né? Porque ao mesmo tempo a gente sabe que é necessário, né? Essa semana eu fiz a novena de Santo Antônio com minha família, somente dentro de casa. Quando eu terminei, eu desabei, eu não aguentei. Me bateu uma tristeza, uma saudade que eu desabei. E a gente fica com aquele sentido de fazer as coisas e não poder e não estar fazendo, aí a gente sente falta, muita falta mesmo, muita falta. Mas a gente vê aquelas pessoas de idade que realmente são devotos mesmo, aqueles devotos, bem devotos mesmo, entendeu? Que eles ficam com aquela vontade, eu gostaria de estar presente e tal, mas a gente tem que saber que a idade, a gente acima dos 60, a gente tem que chegar e ser limitado a certas coisas, né? E então o melhor é justamente por isso, por esse motivo, que a celebração será transmitida pelo YouTube, pelo Instagram e pelas redes sociais, né? Porque a Pascom vem para aqui, e vai filmar tudo e a pessoa vão poder assistir a missa ao vivo. E, inclusive, no dia 13, às 17 horas, a imagem de Santo Antônio vai percorrer esses bairros aqui próximos à nossa comunidade. Justamente nosso querido Beto, ele vai falar, dando vivas a Santo Antônio. É bom orientar as netas, os filhos, orientar aquelas pessoas mais velhas, chegar lá, botar o YouTube para que a pessoa possa chegar e realmente vivenciar, né? Quer dizer, é triste, mas a gente vai fazer o quê? É o momento, né? A gente tem que aceitar. Porque Santo Antônio é milagroso. E eu tenho certeza que ele vai interceder a Deus por nós, para nos livrarmos dessa pandemia.